Olá pessoal, saudações, aqui quem vos fala é o Alan. Eu quero mostrar para vocês bem rapidamente um projeto bem simples, cara, bem assim, bem elementar, né, digamos assim, bem básico, que é um projeto assim que a gente pode economizar dinheiro e ao mesmo tempo a gente pode colocar em prática os nossos conhecimentos de eletrônica adquiridos na teoria. Então, ele é um projeto bem simples. Aqui eu tenho um potenciômetro, esse daqui no caso são 5K ohms. Aqui eu tenho um botão, né, chamado, no caso que é um interruptor. Esse interruptor é o chamado push, né, push button, né, que é um interruptor que você aperta e ele fica travado. Tenho aqui um LED e tenho aqui um pote comum aqui um pote transparente de alimentos. Ele deve ter mais ou menos em torno de 1,5 litro, entre 1 litro e 1,5 litro mais ou menos de capacidade de líquido, e deve ter mais ou menos em torno de uns 10 a 15 centímetros de comprimento e 8 centímetros de largura. Então, dependendo do tamanho da placa do telefone, dá para colocar ela aqui. Então, a alimentação dele é uma tomada, né, um carregador de telefone que está aqui. Esse daqui, no caso, ele é bem fraquinho, eles são 500 mAh, mas se você tiver um telefone com uma corrente maior, né, 1 ampere, 2 amperes, vai ser um pouco melhor. Então, aqui no caso, eu coloco o líquido aqui que eu quero colocar, né, no caso se for álcool, se for algum outro líquido para ele desoxidar o telefone, e é utilizado um princípio da física chamado de cavitação, que é o fenômeno onde ocorrem bolhas que removem a sujeira e penetram em lugares que a gente não consegue alcançar normalmente. E aqui no caso a gente coloca o aparelho para não respingar do lado de fora. O aparelho que eu falo é a placa, né? Para não respingar do lado de fora, eu coloco aqui uma tampa para não cair do lado de fora. E aqui tem um mecanismo de funcionamento. Aqui por dentro, se a gente olhar, a gente tem aqui alguns fios. Temos aquele motor de controle de videogame, de joystick. Temos um motor, temos aqui o botão, um LED, né? Um resistor para poder diminuir a corrente que acende o LED, e fios interligados e mais a fonte que ela vai lá para o lado da tomada. Então o funcionamento é bem simples. Eu coloco aqui, eu pressiono esse botão aqui azul, ó, o LED já iniciou. Se vocês olharem aqui, ó, tá vibrando. Aqui, ó, tá vibrando. O motor está girando no fundo, tá vibrando. E aqui, ó, eu vou ajustar aqui se eu girar para o lado esquerdo, ó, ele aumenta as vibrações. Quanto mais eu aumentar aqui, ó, mais ele, aqui no caso, ele já está com muita força. O ideal é mais ou menos aqui, assim, esse ponto aqui. No caso, ele está vibrando muito forte, está até se movendo aqui no caso, porque não tem nenhum peso no centro dele, não tem líquido ali e também não tem o telefone para fazer, a placa do telefone para fazer peso para que ele fique estável. Mas, no caso, como é algo para que a gente quebrar o galho mesmo, a gente poder colocar em prática os conhecimentos de eletrônica, ele quebra bastante o galho, inclusive já restaurei alguns telefones simplesmente usando ele, telefones que não ligavam, ou até mesmo curto em placa, ou desoxidação de aparelhos também, simplesmente usando ele. E aí é isso que eu pretendo fazer, levar para vocês, para a gente poder treinar nas próximas aulas, tá bom? Grande abraço aí.